Não, são mais que... Mas aí eu peguei e fiz um relatório, mandei para você. Eu fiz por e-mail, mandei para vocês cada segundo assim, do que se tratava, mandei por e-mail. E ao mesmo tempo está aqui dentro. Aqui dentro, esse mesmo relatório que eu mandei por e-mail, esse relatório também está aqui dentro. Então, assim, eu pego cada segundo do vídeo, do áudio e falo, né, dos acontecimentos que aconteceram. Porque lá... Porque, ou seja, eu falo assim, cada vez que eu ouço esse áudio aqui, é um terror para mim, é uma tortura. Porque aqui é obviamente que fui tratada de forma ridícula. Todo momento o professor falando que não dava para separar voz. Então está escrito com a voz dele, ó, ICA separa a voz. Então eu tenho aqui o cientista falando que não separa a voz. E ele a todo momento querendo falar de rede neural, coisa ridícula, quer dizer, ainda subestimando o que eu entendia de rede neural. No entanto, que minha voz foi separada através da rede neural. Inclusive, é o que o professor fala, e depois que eu separo através de rede neural, em um mês, que foi me enrolando o semestre todo, em um mês, que aí depois que eu separo, aí eles, ou seja, não quer nem ver a voz separada. Para todo mundo estar dizendo que ninguém consegue parar, fazendo maior, ou seja, o preto sempre colocado lá no ridículo. Então aqui tá tudo aqui nesse áudio, tá aqui tudo aqui. Tá aqui no áudio. Se eu publicar esse áudio aqui para a sociedade ver, fica para si, porque o cara é coordenador do mestrado, coordenador de doutorado, eu busquei o melhor e fui tratada como retardada, ou o cara não sabe nada. Esse relatório nesse e-mail? Oi? Consegue me enviar o relatório nesse e-mail? Mas você não tem acesso ao e-mail da defensoria ali? Não, esse é o meu e-mail da defensoria. Eu tenho meu pessoal da defensoria. Ok, eu mando também esse relatório através desse e-mail aqui. Dá uma olhada, porque tipo assim, você tá falando que tem 2 horas de aula, tem mais de 2 horas de aula, é bastante tempo. Sim, sim. Pra analisar assim agora, daqui a Não. Ou seja, eu não quero também que analise agora, porque não quero analisar. Ou seja, é totalmente extenso. Se propondo a te ajudar, eu mesmo analisar, olhar. Né? Mas, ou seja, você olhar e também tem que passar para o defensor. Tem que passar. Porque, assim, aqui o racismo está puro. O racismo está puro aqui. O racismo está puro aqui. Então, eu não iria falar de uma faculdade que é uma das melhores do país se eu não tivesse a certeza absoluta. Aí você consegue mandar os áudios que eu escuto em casa também, porque aqui assim. Ó, senhora, acho que você vai ter Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Então, É pouco tempo, né? Está cada 10 horas. então aí ela falou para você copiar o áudio. O áudio para te entregar o Aí me entrega um comprovante que eu deixei com vocês aqui. A senhora vai entregar para deixar com a gente? Não, aí é o procedimento de vocês, né? Que a única coisa que eu preciso... Sou só eu que vou analisar. A única coisa que eu preciso, né? Que eu seja dada... Gostaria de um comprovante que eu trouxe esses áudios, que é igualzinho que eu mandei para vocês por e-mail. Então tá igualzinho, o que eu mandei para você por e-mail, tá igualzinho a quantidade de áudio, os e-mails, aqueles mesmos e-mails, que dava para você abrir o e-mail, né? Mas ao mesmo tempo eu coloquei um relatório, tanto no corpo do e-mail, e também está aqui dentro o relatório dos minutos, para não ter que ouvir tudo, né? Aí fica a critério de vocês ouvir tudo. Mas as coisas super graves, eu peguei e coloquei, ó, do minuto tal até o minuto tal, o professor falou isso, aquele outro. Então, como eu falei, aqui é um puro racismo. Então, assim, não tem como não falar que não houve racismo. E é que nem eu falo, tá tudo aqui. Se eu colocar esse áudio aqui para a sociedade ver, principalmente sociedade científica, para pessoas inteligentes, talvez a pessoa ignorante não vai entender. Qualquer pessoa dentro da área, ou que seja um pouquinho inteligente, vai perceber. Porque o professor, a todo momento, ele falou que não dava para separar a voz. A todo momento ele falou que o método ICA separa a voz. Então eu sou respaldada por cientistas internacionais, a qual fala que não separa. E eu mostrei para ele, eu provei para o professor que o método ICA, e ele estava me obrigando, me torturando. Aqui dentro está tortura. Aqui dentro está tortura. Assim, ela não entende. Eu peguei, eu dei para ele. Então, assim, tá tudo aqui. Então, assim, é importante eu também receber alguma coisa que foi entregada esse áudio.
rede neural, querendo jogar conceito de rede neural, falando que eu não seria capaz, subestimando a minha capacidade de trabalhar com rede neural, então tá separado e nem quiseram ver a voz separada. E eu trabalhei com rede neural. Mas assim, aspectos técnicos pra gente Mas eu ajudo vocês porque não é só minha voz. Eu estou respaldado por cientista. É que a senhora fala, método ciano. Então, é por isso que eu digo. Mas assim, já não é. A gente não é. Não precisa. Ó, vai pegar esse áudio. mas é muito simples. Eu só mostrar para você, olha, o cientista, vocês são inteligentes. Olha lá, o cientista vai estar escrito. O método ICA, porque eles mesmos falam. Que o método ICA, os cientistas internacionais falam, o método ICA não separa a voz através de simples canal. É por isso que surgiu outros métodos. Porque, assim, ou seja, e está bem óbvio. Não, é um trabalho seu, né? Então a senhora deveria ter liberdade para fazer o que a senhora entende. Não, assim, e se tem uma ideia. Se tivesse errado, Então, mas, ou seja, na verdade, inclusive, eu falei, se ele entende do método ICA e está bem claro no áudio e funciona. A senhora chegou a entregar o trabalho escrito? Oi? Eles não têm nada, eles não têm nenhum trabalho. É por isso que eu estou dizendo que eles não foi nada. A faculdade não tem nada. A faculdade não existe nenhum trabalho com a faculdade. A faculdade não tem nada, então não tem como. A faculdade o que importa ali, eu não fui avaliada. É que eu não estou entendendo, a senhora O projeto. Minha pergunta é assim, se a faculdade pede trabalho escrito? Sim, tem trabalho prático e trabalho escrito. Apresentação, TCC, trabalho prático e trabalho escrito. A faculdade não tem na mão nada, porque ela não avaliou nada. Eu fui ignorada. Eu fiz e até passou... Para entregar, tem a cópia do recibo. Não, a faculdade não pegou nada. Não, sim, mas quando a gente, tipo assim, na minha faculdade, estou para entregar o TCC, não é no sistema, tipo assim, então, para te mostrar. Não, sim, Não, tô falando mais como que a minha funciona, então às vezes é um erro da faculdade não ter feito isso, mas a minha é assim. Ou seja, tem um sistema que vai postar as coisas que você fez. O sistema e eles fornecem... Não tem. Não tem um sistema? Não tem um sistema para poder postar. Inclusive tem o áudio eu falando para o professor, no dia que era a banca do TCC, o professor falou assim, não, nós só vamos fazer uma reunião para poder estender para o semestre que vem, para poder estender. Isso, e no áudio também está falando. Eu gravei o professor Renato Giacomini. É por isso que eu falo, a palavra do preto não vale nada, então é por isso que foi gravado. Por isso que foi tudo gravado, porque a palavra do preto não vale nada. Até o Renato Giacomini falou, entre o doutor Carlos Eduardo, que é um doutor, e você, qual que é a palavra que vai valer? Foi falado isso. Sim, que você vai postando, não. Você consegue ver aí? O áudio não. Não, acho que o áudio você não vai conseguir analisar agora, é bastante coisa. Às vezes tem que ter um tempo para analisar. Eu tenho relatórios, são bastante coisa. Nesse minuto não dá para você analisar tudo, A senhora separou exatamente qual momento. Isso, eu separei o momento e escrevi. Tipo assim, eu peguei do minuto tal ao minuto tal. Se você quiser, não sei se dá para você abrir agora aqui para você ver. Ó, do minuto, por exemplo. Quer dar uma olhada lá onde está o meio dela? Eu coloquei assim, olha, no minuto tal até o minuto tal, ele fez isso e isso, aquele outro. Então eu coloquei resumidamente. Você mandou por e-mail? Mandei por e-mail e também coloquei aqui dentro. Você consegue abrir aí? Eu passo pra você. Mas aí a Betânia pediu pra já dar uma olhada. E aí já falar com a Roberta. Porque assim, eu resumi com a minha palavra, e é tanto que está aqui para também não falar, né, Rosana? Ou seja, para poder resumir. Mas aí você vai ouvir. Isso, você não tem que ouvir tudo, que é totalmente cansativo. Deve ser cansativo, é meio que, tipo assim, tá procurando algo que, na verdade, você que sabe onde Sim. Então eu coloquei aqui, né, isso, eu fiz isso dali, né, com a palavra, aí depois você vai lá no específico ali, ó. Quero ter certeza que a Rosana tá falando ali.
Aí você vai ouvir aquele pedacinho. Mas tá Esqueci uma parte como é que é agora. Mas assim, a faculdade, ela não tem nada, Pegar não. o recibo, porque tem que ter o recibo. Não, mas porque não houve? Porque Mas não você tem houve? o trabalho, o arquivo do trabalho. Oi? Você tem o arquivo do trabalho. O que eu tenho é meu, o que eu fiz, tá lá no YouTube. Mas ou seja, Tem um vídeo de 2 horas no YouTube. isso. É aquele lá, é a apresentação. Não, aquele lá, isso é o meu trabalho que foi feito, eu trabalhei, fiz a separação da voz, o que falou que não ia fazer. O que tem que se focar é o seguinte, a faculdade não tem nada na mão para poder falar que foi avaliado. Evita assim, que geralmente a gente tem que entregar no escrito. Todo mundo tem que, não é só o branco, o preto também. O preto também, é isso a questão. Eu converso com a senhora, mas a questão da universidade. Tá bom, a senhora tem a sua questão com a faculdade. Com a faculdade do... A senhora está ligando que eles cometeram racismo com a faculdade. O que eu estou conversando com a senhora é a questão de aluno, sabe? De aluno para aluno. Por isso que eu estou te perguntando, teve a entrega do trabalho? Todos os alunos... Todo o trabalho que eu entreguei, eles não receberam. Não houve entrega porque naquele momento não houve trabalho. Não houve trabalho, não existia trabalho naquele momento. Eles falaram que existiu aquele... Vamos entender o contexto então. Não existiu trabalho, não tem nada. A senhora começou a fazer a faculdade em que ano? Oi? A senhora começou a fazer a faculdade em que ano? Isso daí eu não vou conseguir. Tem um e-mail lá que está detalhando. Eu não vou conseguir. Eu tenho toda a história aí, toda a história. Mas deixa eu resumir. Então vou resumir. Primeiro, no meu... Ou seja... A senhora começou a faculdade mais ou menos em 2000? Não, então, isso daí eu não sei. Deixa eu resumir, deixa eu passar para que é o que importa, que eu vou entender. Mas tudo bem, deixa eu falar então. Deixa eu falar. Quando na época da matéria que seria o próximo semestre, que era para ser a matéria do TCC, eu procurei o Ivandro Sanches. Então, ou seja, aí eu procurei ele porque o pessoal estava se reunindo para poder fazer o TCC. E nisso que eu vi que a parte de programação, estava tendo aula com ele, naquele momento ele estava sendo um excelente professor, eu busquei ele e sabia que depois que ele também entendia de voz. E o que acontece? Ele falou que iria, não, eu ajudo, tal, eu conversei normal. Chegou no semestre do TCC, que eu estava sendo, que eu fui expulsa, jogada do albergue lá em São Bernardo do Campo, jogada no meio, praticamente quase no meio da rua, para tocar no meio da rua, ou porque me bateram ali dentro do albergue. Aí eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, eu não sei separar voz. O dia que você souber, você me ensina. Isso o Evandro Sanches me falou. Evandro Sanches é professor. É professor, né? E ele também ele é orientador dos cursos de doutorado e de mestrado. Esse Evandro Sanches, ele é especialista em voz da faculdade. Ele que é o especialista. Ele estudou em Londres, na faculdade e tal. Que é especialista em voz. Ele te tratou bem, assim, na faculdade, ou seja, nas aulas, ele foi 200%. Nas aulas. Por isso que eu até falei, puxa, né? O cara, né, dá maior atenção, ou seja, ele é de voz, beleza. Só que... tratou super bem, a faculdade inteira. Foi só um semestre que eu tive com ele. Então, assim, na aula, ele foi de excelência, na aula. Quando eu fui entrar no mérito da voz, né, que é uma matéria elitizada para branco, aí ele começou a me enrolar, aí ele falou, eu não sei separar voz. O dia que você souber, você me ensina. Aquele momento, eu falei assim, olha, eu não vou mais, eu vou trancar. Eu vou trancar, como é que chama? O TCC, a matéria de TCC, porque eu não tenho psicológico para poder lidar com essa situação. Bom, eu tranquei a matéria do TCC, fiz as outras matérias, porque eu estava como bolsa, então eu poderia pegar DP de uma matéria, então eu tranquei. No próximo semestre, aí Volta só um pedacinho do que a senhora estava falando. Então, aí eu peguei lá no Evandro Sanches, ele falou que ele não sabia separar. Não separava. Isso. Então ali eu já vi que, quando ele falou essa palavra, eu já percebi que ele não queria me passar. Não queria me orientar. Então foi na onde que eu falei assim, eu não tinha, estava indo morar na rua,
ela com minhas coisas para jogar no meio da rua, por causa do albergue que eu apanhei de 2 homens, a faculdade fez, ela foi lá com a assistente social, com um advogado, né? Pra, tipo, todo mundo dele. Então, que na Defensoria Pública de São Bernardo do Campo, chamou, o advogado da FEI chamou a assistente social da FEI e o pessoal para poder falar, para mim poder ter a vaga no albergue. Porque, no caso, tinha um... Como é que a senhora não está explicando isso? Ou seja, não, teve assim lá no... Teve um problema com 2 homens. Ou seja, eu apanhei de 2 homens dentro do albergue, mas esse não é o foco. Mas essa é uma outra questão. Isso, Aí a senhora procurou a Defensoria Pública. Eu procurei a Defensoria Pública. Conseguiu um outro albergue. Não, consegui o mesmo meu direito. Meu direito, no mesmo albergue que era o meu direito. Só uma questão, os dois homens, eles continuaram. eram responsáveis pelo albergue? Ou eles Não, era morador. Morador. Bom, mas assim, ou seja... Que eu preciso entender. Ok, não, mas a faculdade se envolveu. Isso, mas ou seja, não devia... A faculdade quis... Não, porque disseram que a Defensoria Pública chamou ele. Só que no final das contas foi feito um relatório dizendo assim que eu deveria voltar para a minha cidade. Eu deveria parar a faculdade. Então faz muito tempo. Eu tenho um relatório do defensor lá, falou assim que como eu não sabia conviver em sociedade, então, ou seja, o melhor que seria para eu retornasse ao meu lugar de destino. Essa que foi. Mas ok. O que importa que importa é que eu falei que eu não tinha psicológico para poder lidar com aquela situação. No semestre que veio, nesse próximo semestre, o que eu fiz? Eu fui buscar sozinha um método de separar voz. E nisso que eu encontrei a transformada do Weiblet. A transformada do Weiblet. Que é um método. Nesse método que eu encontrei de separar a voz, de reconhecimento de voz, eu fui buscar o Renato Giacomini, que foi bastante... de separação de voz. Que é o coordenador, né? Que é o coordenador do curso, que ele era também o professor da matéria de TCC. Foi ao Renato Giacomini, ele era o professor da matéria de TCC. É o nosso principal nome, né? Não se inscreveu essa, então foi com o Renato. Tá, aí o que acontece? Giacomini, que ele era professor na época dessa matéria do TCC. Eu encontrei... Ele é o alvo da sua denúncia. Não o alvo, né? Porque é um grupo. E assim, ele é coordenador do curso de engenharia elétrica. São feitos por indivíduos. Ou seja, o Renato Giacomini nesse semestre, ele era professor da matéria e ele era também coordenador do curso. Bom, eu procurei, aí eu procurei ele e o que ele fez? Ele foi até solícito, falou assim, nós temos o Aldo, que ele é o coordenador, que ele é doutor em Weiblet. É o Aldo, é um professor, ele não está mais na faculdade. Você tem e-mail com o Aldo, né? Com o Aldo não, eu cito o Aldo, mas eu não tenho algum e-mail falando com o Aldo. Aí o professor Renato Giacomini... Renato, né? Isso. Aí o Renato Giacomini falou assim, não, nós temos um professor que é doutor, que achei legal, olha, que ele é doutor em Weiblet, ele pode te ajudar. E esse Aldo também, ele seria da banca do TCC, ele iria aprovar um projeto. No final das contas, eu procurei ele, não encontrei. Participaria da banca. Isso. E eu nem... Só uma questão, isso já estava próximo ao final? Estava no início para poder, seria para aprovar um tema. O início que seria tem o TCC1 e TCC2. Isso, TCC1 e TCC2, né? Que é o início. Né? Então o Aldo iria aprovar se ia passar ou não esse projeto. É tanto que eu busquei ele, não encontrei, mas eu preparei sozinho, fiz estudo da transformada Weiblet, preparei ele em um slide. Todo mundo apresentou, deixou eu por último. E quando eu fui apresentar, eles não deixou, esse Aldo não me deixou. Falando, ai, é muito difícil. Isso é TCC1. Aí ele, ai, é muito difícil.
não sei o quê. Eu falei assim, não, mas o senhor primeiro precisa... Se você tem áudio, alguma coisa? Tenho, mas eu não coloquei aí. Nesse daí, não. Aí, nisso... Não tem áudio, mas tem um áudio. Eu tenho gravação disso. Aí, nisso... Você gravou tudo. Filho, preto, a voz do preto não vale nada, né? Aí ele não me deixou apresentar o TCC. Apresentar, né, o que eu tinha apresentado. Tipo, aula por aula? Eu gravei tudo. A voz do preto tem que ser gravada para ser válida, né? Aí, o que acontece? Mas assim, uma questão técnica jurídica. E se o juiz alegasse que a senhora estava falando que estava procurando alguma coisa e tentando... Porque, há muito tempo eu sofro preconceito. Há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Ok, já foi... Não adianta se estressar, não adianta... Aqui eu tô tentando te ajudar. Eu entendo que assim, no juiz, no tribunal... Ok, já está gravado, ok. A faculdade vai se defender. Ok. A senhora vai alegar e não adianta gritar. Ok, tá aí. Ok, tá aí, tá gravado. O professor... Não deixou, mas eu quero saber... Todo mundo... Não deixou apresentar... Ele não deixou... Que era difícil. Isso, eu falei assim, como que você pode falar que eu não tenho capacidade se o senhor não... Ele disse com todas as palavras... Ele não falou que eu não tinha capacidade, mas falou que era difícil, que era não sei o quê, que era melhor eu escolher outra coisa, né? E eu falei assim, como que o senhor pode falar, né, que eu não vou conseguir? Né? Primeiro, que eu estava contando com o senhor me ajudar. Ele não usou essa frase, você não tem capacidade. Né, ele não usou essa frase, ele não usou. Mas ele falou que seria muito difícil, que ele outra... Eu falei assim, mas o senhor precisa primeiro ver aquilo que eu estudei, a minha apresentação, ver aquilo que eu estudei para depois ver o nível que eu tô, para a forma... E eu falei para ele, eu estava esperando que o senhor pessoalmente me ajudasse, porque o senhor é doutor em Eiffel. E o Renato falou que o senhor poderia me ajudar. Né? E eu procurei. Não sei o quê. Ou seja, ele não me deixou apresentar. Não deixou, e ele falou que estaria reprovado, que não iria aprovar. Calma aí. Ele falou que ele ia te reprovar se você tentasse apresentar. Não, ele falou assim, porque aquela matéria é para aprovar o tema de TCC. Então, ele naquele momento, ele falou que estaria reprovado, que ele não aprovaria. Isso, que ia reprovar o tema. Aí, nisso que eu... Ele reprovou o tema. Isso, reprovou o tema. Aí, nisso que eu fui lá e conversei com o Renato Giacomini. O Renato Giacomini falou para eu apresentar ali vários artigos, né, um estudo ali. E apresentei esse artigo e eu passei do TCC1. O Renato Giacomini, como coordenador, ele aprovou. Ou seja, esse Aldo não aprovou. É tanto que eu falei para ele, em cima do que você está, né? Se você não está deixando eu apresentar, é pela minha cor? Eu falei para ele, é porque eu sou negra? Porque qual que é o critério? Eu falei, qual que é o critério que você está utilizando para poder reprovar uma coisa que você nem, né, para saber? E o senhor é doutor. Enfim, passei aquele TCC1, aí chegou o TCC2. No TCC2, aí a faculdade, ela se reuniu, conversou com o pessoal, dizendo que que o Evandro Sanches iria me ajudar. Nós conversamos com o Evandro Sanches fez uma reunião grande ali, o Evandro Sanches vai te ajudar a fazer o TCC. Nisso que o Evandro Sanches, Você, só para mim ver se eu entendi, você conversou com o Aldo não deixou você apresentar, alegou que era difícil. Isso. Certo? Aí nisso você não concordou, aí perguntou por quê, é questão racial, sim. racista comigo. Aí ele negou, desconversou, Não. Você procurou o Renato Giacomini. Aí o Renato Giacomini indicou o Evandro Sanches. Aí o Renato Giacomini, ele falou para eu poder fazer um trabalho, para mim fazer pesquisa. Ele pediu para você trocar o tema? Não pediu para eu trocar o tema. Ele falou para mim estudar vários artigos, fazer um resumo lá. Eu apresentei vários artigos e eu passei da matéria do TCC1. Tá, calma aí. E acabou o TCC1. Mas então você não apresentou esse TCC, você apresentou o artigo? Não, o artigo em cima da Wavelet. Isso, que é da transformada do Wavelet, que eu estudei. Ao invés de apresentar em forma de TCC, apresentou em forma de artigo. Mas não era... É porque assim, era só uma apresentação do tema. Então eu apresentei praticamente esse tema pro Renato Giacomini. Então foi apresentada... Em forma do vídeo.
vídeo ali que você fez. Então, mas é porque assim, aí já foi um outro formato, porque assim, eu peguei um outro formato que peguei vários artigos e em cima da transformada de cada artigo, existem vários tipos de transformada. Então, assim, qual delas que é melhor para poder fazer a separação e reconhecimento de voz? Então foi em cima disso. Aí eu passei para o Renan e fechou a matéria e terminou aquele semestre, né? E aí, no próximo semestre, foi feita reunião com o reitor da faculdade, Renato Giacomini, com várias pessoas ali da faculdade, dizendo que o Evandro Sanches iria realmente, conversou com o Evandro Sanches que ele iria ajudar. Isso no TCC 2 já. O Renato Giacomini conversou com o Evandro Sanches. Isso. Ele informou para você que conversou com o Renato. Isso, né? Porque foi feita uma reunião grande ali, né? Que todo mundo estava focado em me ajudar. E foi na época praticamente do início da pandemia, né? Porque eu estava dormindo. Já teve alguma discussão em sala de aula? Oi? Teve alguma discussão em sala de aula? Como assim? Discussão, briga, debate, divergência de opinião durante as aulas. Outras matérias? Não. Desde quando você começou até o final? Não, assim, é aquele que, exemplo, eu nunca discuti, eu sempre falei, né, no caso, né, eu falei pelo áudio ali, eu pegando e falando daquilo que eu estudei. É que nem o professor está falando que o método ICA separa a voz, eu em cima de todos os argumentos que eu estudei, né, eu falava, não separa por causa disso, daquilo, aquele outro. Então, as minhas conversas sempre foi em cima disso. Então, ou seja, eu nunca tive briga durante todos os anos da faculdade com nenhum professor. É tanto que quando eu discordava de alguma coisa, eu levava para o Renato Giacomini, em cima pontualmente, não é falar mal por falar mal. Aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Então, assim, eu sempre levei as coisas diretamente e em cima do foco. E não que diz que me diz. Bom, quando eles falaram... Só para ver, no semestre, de uma grande reunião. Isso, teve... Foi determinado que o Evandro Sanches iria te orientar. Isso, ele falou que iria me orientar. Bom, aí o Evandro Sanches, ele pegou... TCC 2 ou 1? É TCC 2, aí já é TCC 2. Aí o quê? O Evandro... Você já tinha passado na metade do curso? Eu praticamente já tinha terminado todas as matérias. Eu já tinha todas as matérias, porque eu deixei o TCC por último, porque, como eu falei pra você, como ele não queria me ajudar, eu falei, não, termina as outras matérias e deixa como DP, o TCC. Então só ficou aí o TCC. Aí o que acontece? Como é que chama? Aí o Evandro Sanches fez a reunião entre eu, o Evandro Sanches e o Renato Giacomini. E aí ele pegou e falou... aí ele pegou e falou... E ele me deu um método... A reunião entre o Evandro Sanches, o Renato Giacomini e eu. Agora a grande reunião. Isso, depois ele me chamou para essa reunião particular. Entre eu, o Renato Giacomini e o Evandro Sanches. Aí o Evandro Sanches aí pegou e falou assim, eu não... Essa tá um desses áudios aqui. Não, esse daí não tá no áudio. Do áudio só tá desse último semestre. Né? Aí o Evandro Sanches, ele me deu um artigo, que é a GNN-UBM. Então o Evandro Sanches me deu um artigo que é de GNN-UBM, que seria o modelo de reconhecimento de voz, né, para eu poder estudar. Eles tratavam bem? Assim, o racismo sempre foi velado, o respeito... Sim, mas tipo assim, que nem eu tô te tratando assim. Sim, você está tratado com respeito, sim. Mas eu não sou nenhum racista. Entendeu? Tratava bem, mas racistamente. Querendo tratava bem, mas me humilhando, aterrorizando. Então, assim... Entender mais sobre isso. Né? Ou seja, me tratando como... Né? Ele me deu, você vê, ele me deu o artigo com o modelo GMM-UBM, que seria um de reconhecimento de voz. Isso, ele me deu outro modelo. Né? Ou seja, não ficou ali no Edred. Ele me deu esse modelo, eu falei, bom, como ele está me dando alguma coisa, já é alguma coisa, né? Já é um início. Isso. Aí ele me deu um demo, que era um programa em MATLAB para eu poder estudar.
Fiz isso. Eu tinha uma sala, a faculdade me deu uma sala para eu poder ficar lá estudando. Eu ficava o dia todo dentro ali da faculdade, né? E aonde que, veja só, quando eu cheguei no Evandro Sanches, aí eu já tinha estudado, já tinha entendido ali, né? Não como o entendimento que eu tenho hoje, né? Mas já tinha um geral todo ali. Quando eu cheguei lá na sala dele, para eu perguntar para ele que eu queria o quê? Rapidinho, desculpa. Esses vídeos foram gravados na faculdade? Oi? Esses vídeos... Alguns sim, alguns não. É que eu só... No seu YouTube tem esse vídeo aqui. Deixa eu te mostrar qual vídeo. O do GNM e o BM foi na faculdade. No YouTube. Deixa eu ser mais específico. A propósito, eu vi um pedaço do seu vídeo. Não consegui ver tudo porque eu tô numa correria só. Eu também tô fazendo TCC. Eu imagino, trabalhar e... Trabalhar, fazer TCC e ter a prova da UAB que eu tô pensando. Inclusive, aqui ó, esse daqui. Esse daí foi na faculdade. Ali a coisa da faculdade. Esse daí foi na faculdade. Forneceu equipamento e... Inclusive, só que eu tinha uma sala. E quando eu separei a voz, que ele viu que eu tinha já separado a voz, que eu fiz o programa rodar, eles me tiraram da sala. Porque eles sabem que eu tenho dificuldade de concentração com várias pessoas falando. Então, eles já fizeram de pirraça. Porque eles acharam que eu não teria capacidade de mexer com a rede neural. Aí você deu o artigo. Deu o artigo. Outro modelo. Me deu outro ou seja, me deu um modelo de reconhecimento lá, gêmea. Isso. Mas nesse modelo, outro modelo, você concordou ou você não concordou? Não, assim, eu concordei, eu não conhecia. Eu precisava, né, eu não tenho como, né, concordar, falar, porque ele é especialista de voz. Mas ele te deu, tipo, o modelo e já falou, ó, eu vou te dar um outro modelo para você estudar, mas eu também já vou fornecer uma sala para você... Não, então, porque na verdade, assim, a faculdade me deu a sala e aí eu comecei a trabalhar. Porque, assim, como era época de início... Você trabalhando? Oi? Não, trabalhar não, eu comecei a mexer com o TCC. Não, só fazendo o TCC. Oi? Então, só fazendo o TCC. Aí... Então, aí o que eu tinha a sala lá, estava estudando. Aí o que acontece? Depois de eu ter rodado, entendido ali o programa, né? Eu peguei e fui atrás do professor para ele tirar algumas dúvidas específicas de mim, né? E quando eu cheguei nele e pedi para ele, seu professor, eu gostaria que o senhor rodasse o programa, porque aí eu vou tirando a dúvida específica naquilo que eu tinha. Já não era o final, não é com esses áudios. Não. Nesses áudios você só não. Aí, isso. Chega mais ou menos um pedacinho dessa. Aí, o que acontece? Aí o professor... Deixa eu só mudar aqui. Você voltou no professor Evandro? Isso, eu voltei no professor Evandro depois de ter estudado o artigo, porque de um artigo você busca outros, né? Você vai tendo todo um entendimento. Tá bom. Tá bom? E aí a Beth vai ajudar que a Vitória já fazer outra reunião. Então... Calma aí. Posso estudar. Voltou após estudar o método, aí você já tinha uma visão de como que... Isso, daquele método... Se dava certo ou se não dava. Não, assim, eu já tinha eu já tinha estudado aquilo que ele deu. Sim. Ou seja, só que eu tinha dúvida, porque é uma coisa inicial ali, né? Então, assim, eu tinha várias dúvidas. Então, o que eu pedi para o professor? Isso, eu queria que ele rodasse o programa, a forma de eu ir tirando as dúvidas em específico. Tem algumas coisas que não importa. É uma coisa, a garrafa na mesa não é relevante. Então, eu poderia ignorar e não ia perder tempo, né? Eu vou pesquisar da garrafa. Então, eu queria isso, tipo um resumo. Ele já chegou... Eu não tinha percebido. Aí, comecei a raciocinar. Que na verdade ele me deu aquele programa achando que eu não teria capacidade de entender. Porque quando eu comecei a falar com ele sobre o que eu tinha entendido, eu vi a cara dele. Como é que chama? Do desconforto da cara. E é tanto que eu falei, professor, você pode rodar o programa? Ele disse, eu não tenho tempo para perder com você. Calma aí, você tem o áudio? Oi? Esse daí eu não tenho o áudio.
né? Porque eu não imaginava, entendeu? Porque foi coisa que eu não... que eu cheguei lá na sala, né? Foi coisa que eu não imaginava. Então, assim... O Evandro falou. Isso, Evandro Sanches. Aí... Foi tudo anotação. Mas tudo isso daqui tá no e-mail também, tá? Tudo no e-mail, tá tudo escrito no e-mail. Tudo isso que eu tô te falando tá no e-mail. Eu mandei por e-mail porque eu mandei toda essa questão pro reitor, né? Então isso daí tá registrado no e-mail que foi mandado. Tudo que eu tô falando tá registrado nos e-mails. Desde o início. Então, aí o quê? Aí ele pegou e falou que não tinha tempo a perder. Eu falei assim, ó, eu não posso obrigar a pessoa a me ajudar se a pessoa não quer fazer isso. Foi na onda que eu busquei o Renato Giacomino novamente, o coordenador. Eu falei, ó, Renato, eu não posso obrigar o Evandro Sanches a me ajudar. Ele não quer ajudar. Então, assim, eu não posso obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer, né? E aonde que ele pegou e propôs do Marcelo Parada a me ajudar. Então, assim, o Marcelo Parada, eu fui lá conversar com o Marcelo Parada, né? Ele não era, nessa época não era meu professor, depois ele veio a ser. E nisso que o Marcelo Parada falou assim, não, eu rodo o programa com você, eu tiro, né, a dúvida tal, não sei o quê, né? E ele marcou até num próximo dia para poder rodar esse programa. Só que nesse próximo dia que ele marcou de rodar o programa, já entrou as aulas online, né? Então já não era mais, a aula não era mais presencial. Então, ou seja, só que, na verdade, ele poderia ter rodado o programa. Eu não cobrei dele, que ele já tinha pedido. Mesmo, o Marcelo Parada? Isso, o Marcelo Parada. O Marcelo Parada, mesmo que tinha marcado o dia e era aula online, dava para ele rodar virtualmente, né? Que tem as ferramentas aí virtual, das aulas virtual, dava para ele poder rodar. Isso é um programa, né? Isso é um programa. O método SA também seria um programa. Isso, é um programa. Você faz programação. Isso. Aí você faz todo o algoritmo, ele não, obedece. Ele obedece. Você vai fazer, vai parametrizar ali os parâmetros, né? Você parametriza só apenas o parâmetro. Uma regra e você vai seguir isso. Isso, aí você vai, né? Você vai mudando algumas coisas, alguns parâmetros, né? Você não começa do zero ali um determinado programa. A mesma coisa esse modelo GMM-UBM. Exemplo, o modelo GMM-UBM, exemplo, eu fiz melhor do que o pessoal do doutorado. A parte do reconhecimento, porque esse modelo GMM e UBM é reconhecimento de voz. Então, assim, conforme o número de mistura que você utiliza, a quantidade de MFCC, então você tem vários parâmetros que você muda, que você melhora ali o reconhecimento. O meu reconhecimento, você vê o meu nível que chegou, que eu falo assim, o meu está melhor do que o doutorado que foi feito na FEI. Entendeu? Então, assim, isso é muito trabalho. O que eu fiz? Eu inventei? Não, eu busquei pesquisa, artigos, e cada artigo falou, se você tiver um MFCC nessa quantidade, melhora. Se você tiver um número de mistura, melhora. Então você vai pegando vários artigos e de cada um, você vai jogando ali, melhorando o seu parâmetro, melhorando a sua programação. Então eu falo assim, para você tem que entender muito de pesquisa para você chegar nesse nível. Aí você não está brincando. E, ou seja, no final das contas, naquele semestre eu entendi também, assim, bom, as aulas sendo online, para o professor Parada, que é verdade, para vários professores teve uma sobrecarga, porque tinham que preparar essa aula online. Então eles tinham muito trabalho, que é diferente de chegar na lousa, ali na sala de aula, na lousa, e dar aula ali. Então eu acreditei que eles não estavam tendo tempo de me ajudar. Era isso que eu acreditei. Só que no final das contas, porque eu perguntava as coisas para o professor demorava para responder. Quando ele ia responder, eu já tinha achado ali a resposta, né? Falei, mas tudo bem, pelo menos eu confirmo ali alguma coisa, eu faço uma comparação. No final das contas, eu cheguei nessa Renata Weiner, né? Que ela é secretária do Renato Giacomini, e falei que eu estava tendo uma dificuldade de comunicação com o Marcelo Parada, que eu até entendia, né, daquele momento que estava acontecendo, das aulas online. Mas assim, o reitor tinha falado assim, ó, se eu tivesse qualquer dificuldade, para eu procurar ele.
Se eu tivesse qualquer dificuldade ali para procurar, mas eu não procurei o reitor, porque eu não quis, porque assim, como o Marcelo Parada já tinha se proposto, já vi que estava sendo difícil encontrar alguém, eu não quis, tipo assim, arrumar problema. Eu falei assim, eu me viro sozinha. É tanto que eu peguei, eu falei assim, mesmo que eu não, aí eu coloquei na cabeça, mesmo que eu não consiga terminar aquele semestre, terminar o projeto naquele semestre, se virando sozinho, mesmo que eu perder a bolsa, no semestre que vem, no próximo semestre, eu tento dar um jeito, eu pago, né? Eu vou, né? Aí falta pouca coisa, eu vou tentar arrumar um trabalho e pagar e terminar depois no próximo semestre. Mas naquele eu faço toda uma ampla pesquisa. Ou seja, naquele semestre eu não terminei, não terminei o TCC. Que era o último. Isso, eu perdi a bolsa. Inclusive, eu fui falar com o reitor falou assim, olha, se você me provar que o Marcelo Parada não te ajudou, aí a gente pode conversar para ver se vai dar bolsa para você, mas não é garantido. Eu falei assim, olha, eu não vou provar nada, só estou comunicando, né, que eu não tive todo o respaldo, mas eu prefiro manter o Marcelo Parada como meu orientador do semestre que vem, ou quando eu retornar. Então eu peguei e falei que queria manter. Bom, no próximo semestre eu não consegui retornar, não consegui trabalho, né? Aí no outro semestre, então eu perdi um semestre ali, porque eu não consegui nada para poder retornar para a faculdade. Aí um outro semestre posterior eu emprestei dinheiro de um amigo, né? Paguei a matrícula. O que eu pensei? Eu pago a matrícula, volto para a faculdade, termino meu TCC e mesmo que eu fico devendo as mensalidades, e depois que começar a trabalhar, eu vou e pago e pego o meu diploma. Bom, ali o albergue me colocou no meio da rua, o albergue de São Bernardo do Campo me foi colocado no meio da rua. Eu fui obrigada, isso estava em dezembro, no final do mês de dezembro, eu fui obrigada, em janeiro, estava praticamente no meio da rua, o ano novo, eu fui obrigada a vir para o CA Aparecida, com o albergue aqui, eu fui no CA Aparecida, ou seja, aí o que eu solicitei aqui nessa defensoria? Eu solicitei o quê? Ou que me me arrumasse transporte para eu poder ir para a faculdade lá em São Bernardo, para poder estudar lá, terminar meu TCC, ou que me arrumasse vaga no albergue em São Bernardo do Campo, para eu poder ir para a faculdade. Isso não foi feito. Mas esse mesmo semestre aí, eu já tinha um professor da FEI, o Ronaldo, ele estava no início me ajudando a eu ir para a faculdade. E é tanto que tem um e-mail aí, do Marcelo Parada, agora, depois que você, assim, eu já sentia, mas assim, ao mesmo tempo, que se confirma, quanto mais conhecimento você vai ter, estava me tratando como retardada. Por quê? Ele estava utilizando um método ali que não é separação de voz. Que não é. E ele queria que eu pegasse e fizesse. No momento, essa aula, ele gravou. Eu não gravei, mas eles gravaram lá essa aula. Essa aula foi gravada. E é onde que assim, no vídeo, ali na aula, mostra o meu desconforto. Porque, assim, do meu conhecimento, eu estava vendo que é totalmente ridículo. É tanto que no e-mail, eu até questiono ele ali. No e-mail, qualquer um vai poder ver. Ou seja, é uma coisa totalmente... É uma coisa pegando 2 microfones. Na onde que vê o reconhecimento de voz, um está separado. Não está separado. Então, coisa ridícula. Já no início, agora que eu tenho mais conhecimento, ou seja, estava me tratando como... Mesmo esse Marcelo Parada que eu achava, entendeu? Que estava me levando mais a sério, estava me tratando como retardada. Estava me tratando como retardada. Bom, no final das contas, esse semestre aí eu não tinha como voltar mais, o Ronaldo, né, não quis me ajudar mais, assim, ele não podia, né, não tinha, né... Não podia ajudar. Não podia ajudar, e assim, aqui a Defensoria Pública não me deu nem o direito do transporte público. Depois de um semestre, aí ele não ajudou, ele não podia ajudar. Assim, não é obrigação dele, mas ou seja, eu teria direito do transporte público e também teria o direito do albergue. Não, o Marcelo Parada me tratou como retardada, ele propôs coisa retardada, mas no final das contas eu nem pude continuar indo na faculdade, porque eu não tinha como chegar lá. Você tratou com indiferença. Não, tratou como retardada mesmo, com débil mental, porque e tá aprovado no e-mail. Tá aprovado no e-mail aqui. No e-mail tá aprovado. Tá aprovado no e-mail. Tá aprovado que você questionou ele. Isso, e a resposta dele também, como que ele queria que eu fizesse.
E como que ele queria que eu fizesse o projeto. E como que ele queria que eu fizesse.